Seja bem-vindo ao canal Passo a Passo. No vídeo de hoje eu resolverei o limite de x elevado à quinta menos 2x elevado ao quadrado menos 1 sobre 3x elevado à quinta mais 2x quando x tende ao menos infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, primeiro passo para resolver este exercício. Bom, primeiramente, observe. Se eu substituir na variável o valor qual o limite dela está atendendo, eu terei uma indeterminação menos infinito sobre menos infinito. Isso é indeterminado. Por quê? Não dá para dividir o imensurável pelo imensurável. Isso é indeterminado. O infinito é um valor por si só, que é o quê? É indeterminado. É um valor que não pode ser calculado, por isso nós temos um símbolo para o infinito. Agora, para resolver este exercício, existem várias técnicas que podem ser aplicadas. Eu vou aqui mostrar duas delas. A primeira será esta aqui. Ó. Eu vou reescrever todos os componentes das duas funções na forma de um produto e uma divisão. Logo, eu escreverei que x elevado à quinta vai ser igual ao quê? A x elevado à quinta vezes x elevado à quinta sobre x elevado à quinta. Por quê? Porque observe que se eu pego um determinado valor, por exemplo, 2, eu multiplico por 3 e divido por 3, eu tenho o quê? Como resultado 2. Então pode dizer que 2 é igual ao quê? A 3 vezes 2 dividido por 3. É o que eu estou fazendo aqui. Só que neste momento você pode parar e pode perguntar, mas calma aí. Por que você escolheu x elevado à quinta? Simples. Porque x elevado à quinta é o valor ao qual a variável x tem um maior expoente. É por isso. E se eu usar a variável como base que tem o maior expoente, fica mais fácil para mim sair da indeterminação. Sendo assim, faria o mesmo com o segundo elemento aqui da função que se encontra no numerador dessa fração, que é menos 2x elevado ao quadrado. Vai ficar o quê? Menos x elevado à quinta vezes 2x elevado ao quadrado sobre x elevado à quinta. Depois, com menos 1, que vai ficar menos x elevado à quinta vezes 1 sobre x elevado à quinta. Farei o mesmo com os componentes da função que se encontra no denominador. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o fator comum. Qual é o fator comum aqui? X elevado à quinta, que multiplica cada um dos componentes. Tanto na função que se encontra no numerador, quanto naquela que se encontra no denominador. Logo, eu terei limite de x elevado à quinta vezes x elevado à quinta sobre x elevado à quinta, menos 2x ao quadrado sobre x elevado à quinta, menos 1 sobre x elevado à quinta, sobre x elevado à quinta vezes 3 vezes x elevado à quinta sobre x elevado à quinta, mais 2x sobre x elevado à quinta, uma variável tendendo ao menos infinito. Depois vou pegar esse x elevado à quinta e esse x elevado à quinta, tanto aquele que se encontra no numerador quanto aquele que se encontra no denominador. Vou aqui, ó, destacá-los, vou separar. Vou botar aqui, ó, x elevado à quinta sobre x elevado à quinta vezes a função que se encontra no numerador e a função que se encontra no denominador, no limite de x tendendo ao menos infinito. Próxima etapa, iria aplicar esta propriedade de divisão quando se tem o quê? Bases iguais. Se eu tenho uma divisão com bases iguais que envolvem expoentes, né, e eu quero dividir os expoentes, o que eu faço? Eu preservo a base, subtraio os expoentes. Aplicando isso a este limite, eu terei o quê? Que o limite vai ficar igual a limite de x elevado à quinta menos 5 vezes x elevado à quinta menos 5 menos 2 vezes x elevado ao quadrado menos 5 menos 1 sobre x elevado à quinta, porque aqui a base é 1, não é x, sobre 3 vezes x elevado a 5 menos 5, mais 2 vezes x elevado a 1 menos 5, porque o expoente de x aqui é 1. No limite que tende o quê? Ao menos infinito, x tendendo a menos infinito. Próxima etapa, teria o quê?
x elevado a 5 menos 5 é 0. X elevado a 0 é 1, porque um valor qualquer elevado a 0 é 1. Logo eu teria o quê? Limite de x elevado a 0 vezes x elevado a 0 menos 2x elevado a menos 3, porque era 2 menos 5. Como podemos ver aqui, ó, 2 menos 5 vai dar menos 3. Menos 1 sobre x elevado a quinta, sobre 3 vezes x elevado a 0, mais 2 vezes x elevado a menos 4. Com isso, o que eu vou obter? Limite de 1 vezes 1, menos 2x elevado a menos 3, menos 1 sobre x elevado a quinta, sobre 3 vezes 1, porque ó, x elevado a 0 é 1, um valor qualquer elevado a 0 é 1, contanto que o valor seja diferente de 0. Ah, mas como é que você pode saber que esse valor é diferente de 0? Simples, ó. X aqui tende ao menos infinito. Se eu substituir na variável ao qual o limite dela está tendendo, eu tenho que a variável, que não é 0, ela não pode ser 0, aqui neste caso. E aqui eu vou ter o quê? Mais 2 vezes x elevado a menos 4. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou usar esta propriedade aqui, ó, de potência. Que diz o quê? Que um valor, uma base elevada a um expoente negativo é igual a 1 sobre a base elevada ao expoente positivo. Logo eu terei que menos 2 vezes x elevado a menos 3 vai ficar igual ao quê? A menos 2 vezes 1 sobre x elevado ao cubo. Isso vai dar o quê? Menos 2 sobre x elevado ao cubo. Aonde eu tenho aqui 2 vezes x elevado a menos 4, vou ficar com 2 sobre x elevado a quarta. Então, eu terei limite de 1 menos 2 sobre x elevado ao cubo, menos 1 sobre x elevado à quinta, sobre 3 mais 2 sobre x elevado à quarta, com a variável tendendo aqui do limite a menos infinito. Observe que eu cheguei neste ponto, eu saí da determinação. Logo, eu posso substituir na variável ao qual o limite dela está tendendo. Sendo assim, eu ficarei com 1 menos 2 sobre x elevado a menos infinito elevado ao cubo, menos 1 sobre menos infinito elevado à quinta. Agora, menos infinito elevado ao cubo vai dar o quê? Menos infinito. Por quê? Regra de sinais. Se eu pego um valor negativo e elevo ao cubo, vai dar o quê? Vai dar um resultado negativo. Observe. Se eu tenho aqui, ó, menos 2, eu elevo ao cubo, isso vai ser igual ao quê? A menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso vai dar menos 8. No caso aqui, quando você estiver trabalhando com um infinito, é só lembrar, calma aí, esse infinito é positivo ou negativo? Se é infinito negativo, ele foi elevado a um expoente ímpar, então eu vou ter o quê? Um infinito negativo mesmo. Se o infinito negativo estivesse elevado a um expoente par, como é o que temos aqui, ó, menos infinito elevado à quarta, o que vai acontecer? Pela regra de sinais, vou ficar aqui com o infinito positivo. É como, por exemplo, se eu multiplicar aqui, ó, se eu não tivesse aqui menos 2 elevado ao cubo, fosse menos 2 elevado à quarta, eu teria como resultado o quê? Mais 16. Porque aqui, ó, negativo vezes negativo, positivo. Vezes negativo, negativo. Se eu tivesse um menos 2 ainda aqui, multiplicando, teria o quê? Negativo vezes negativo, positivo, vezes negativo, negativo, negativo vezes negativo, positivo. Aí daria o quê? Daria mais 16. Menos 2 elevado à quarta seria igual a mais 16. O princípio aqui é o mesmo. Menos infinito. Calma aí, vou apagar aqui primeiro. Menos infinito elevado à quarta seria igual ao quê? A menos infinito vezes menos infinito vezes menos infinito vezes menos infinito. Negativo vezes negativo positivo vezes negativo negativo vezes negativo positivo. Portanto, mais infinito aqui. Agora, eu tenho um valor real sendo dividido pelo infinito, não importa se é infinito negativo ou positivo, qual será o resultado dessa divisão? A resposta é simples. O resultado dessa divisão será zero. Por que será zero? Simples. Quando temos um valor real, por exemplo, aqui a gente tem menos 2, aqui menos 1, aqui 2.
Não importa se o valor é negativo ou positivo. Se eu estou dividindo pelo infinito, e também não importa se esse infinito é negativo ou positivo, o resultado da divisão vai tender a zero. Vai ser um número extremamente próximo de zero. Por quê? Porque é simples, observe. Se eu pego um valor real qualquer, igual 1, e eu divido por um número maior do que ele, por exemplo, 10, o resultado da divisão é 0,1. Se eu dividir por 100, vai ficar o quê? 0,01. O que isso quer dizer? Quanto maior um número for com relação ao valor que ele está dividindo, menor vai ser o resultado da divisão e essa divisão vai tender o quê? A zero. Então, se eu divido um valor real por menos 1 pelo menos infinito, o resultado da divisão ele vai tender o quê? A zero. O mesmo acontece aqui, ó, divido 2 pelo infinito, também vai tender a zero. Independente dos valores, se é positivo, se é negativo, se é um número real positivo dividido pelo infinito positivo, ou um número real negativo dividido pelo infinito positivo, ou dividido pelo infinito negativo, dá na mesma. Portanto, eu tenho o quê? 1 mais 0 sobre 3 mais 0, isso dá 1/3. Ah, qual é a segunda forma de resolver isso aí? Simples, uma forma mais rápida. Existe uma propriedade operatória, quando se trata de limites ao infinito, que diz o quê? Que eu posso ignorar os termos de menor valor e trabalhar apenas com os termos de maior valor das funções. Como assim? Quando eu tenho um limite que tem a configuração de uma fração que possui uma função no numerador e outra no denominador, essas funções são funções polinomiais, como temos aqui, eu posso aplicar esta propriedade. A propriedade me permite pegar apenas os valores da variável que tem um maior expoente, tanto da função que se encontra no numerador, quanto daquela que se encontra no denominador, e reescrever esse limite. Então tem aqui ó, que limite de x elevado à quinta menos 2x elevado ao quadrado menos 1 vai ser escrita apenas levando em consideração a sua variável que tem o maior expoente, que é o quê? X elevado à quinta. Logo, eu vou ter o quê? X elevado à quinta no numerador. No denominador, qual é a variável de maior expoente? X elevado à quinta. Ela está sendo multiplicada por um coeficiente, que é o 3. Então, eu mantenho. Então, eu vou ter o quê? 3 vezes x elevado à quinta no denominador. Então, o limite será reescrito desta forma. Então, o limite de x elevado à quinta menos 2x elevado ao quadrado menos 1 sobre 3x elevado à quinta mais 2x, quando x tende ao menos infinito, vai ser igual ao limite de x elevado à quinta sobre 3 vezes x elevado à quinta quando x tende ao menos infinito. Eu posso fazer isso quando estou trabalhando novamente ó, com funções polinomiais em um limite que tem a configuração de uma fração, que possui um polinômio na fração que se encontra na fração não, que possui um polinômio no numerador da fração e outro no denominador da fração, no limite que tende ao infinito, seja esse infinito positivo ou negativo. O que a propriedade me diz? A propriedade me diz aqui que se o expoente da variável que se encontra no numerador for maior que o expoente da variável que se encontra no denominador, o resultado do limite vai ser o infinito positivo ou negativo. Se os valores forem iguais, o resultado do limite vai ser o quê? O coeficiente que está multiplicando a variável que se encontra no numerador, dividido pelo coeficiente que está multiplicando a variável que se encontra no denominador. E caso o valor do coeficiente da variável que se encontra no denominador for maior do que o valor do coeficiente da variável que se encontra no numerador, o resultado do limite vai ser zero. Então, só de olhar aqui, ó, lendo a propriedade, eu sei que o limite aqui vai ser o quê? 1/3. Por quê? Qual é o valor que multiplica x elevado à quinta? E os dois aqui, que observe, ó, os expoentes aqui são iguais, tanto da variável que se encontra no numerador, quanto daquela que se encontra no denominador. O valor do coeficiente que multiplica esse x elevado à quinta é 1. O valor do coeficiente que multiplica esse x elevado a 15 que se encontra no denominador é 3. Pela propriedade vai ser o quê? 1/3. Como é que eu confirmo isso? Simples, ó. Aplica aqui, ó. Propriedade de divisão entre expoentes. Quando você tem bases iguais, eu preservo a base, subtraio os expoentes. Vou ter o quê? Limite de x elevado a 5 menos 5 sobre 3. Com x tendendo ao menos de infinito. 5 menos 5 é 0. X elevado a 0 é 1. Limite de 1/3 quando x tende ao menos de infinito. Simples. O limite de uma função constante é a própria constante, independentemente do valor ao qual o limite da variável está tendendo. Por que isso? Simples. O limite de uma função constante é a própria constante, porque o valor da constante é o único valor que haverá para qualquer valor de x que a função venha a assumir.
Observe, imagine aqui ó, o plano cartesiano. Aqui eu tenho a abscissa x e aqui a ordenada y. Se a função é constante, ela tem esse valor aqui, ó, 1/3. Isso quer dizer o quê? Que para qualquer valor de x, eu terei como único correspondente em y o valor da constante. Então, se x for igual a 1, y vai ser igual a 1/3. Se x for igual a 1 milhão, y vai ser igual a 1/3. Se x for igual a menos 30, y vai ser igual a 1/3. O valor da constante vai ser o único correspondente em y para qualquer valor de x que a função venha assumir. É por isso que o limite de uma função constante é a própria constante. Logo, o limite de 1/3 quando x tende ao menos infinito é 1/3. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E, caso você tenha gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.